Olá, sejam bem-vindos ao curso Juizado Especial Civil e Criminal, disponibilizado pelo Instituto Federal de Minas Gerais. E vamos aqui hoje, nesse primeiro encontro, nos conhecer, vou me apresentar e vou traçar aqui os objetivos do curso e quais são os principais temas a serem tratados nesse nosso curso. Bom, primeiramente, eu sou Alexandre Leopoldo. Minha formação é de advogado, advogo na área criminal, possuo um escritório na área, né? Sou professor da PUC Minas, lecionando a disciplina de prática simulada e direito penal. E estou aqui muito contente de poder compartilhar os meus conhecimentos e também ajudá-los nessa nova etapa, né, de aprendizado com relação ao tema juizados especiais cíveis e criminais. Então, nesse primeiro encontro, eu vou apresentar o curso e traçar algumas orientações iniciais para que a gente possa aproveitar todo o curso e levar um novo conhecimento aos alunos, né, que estão aqui participando e lhe ajudar nas eventuais demandas que você possa ter na sua vida como cidadão. Bom, o curso, pessoal, será dividido em 4 etapas, em 4 capítulos, e também os nossos encontros serão assim divididos em quatro encontros. Nesse primeiro encontro, eu vou apresentar o que se entende por juizado especial civil e criminal, traçar as primeiras considerações a respeito desse tema. No nosso segundo encontro, eu vou abordar os juizados especiais na esfera criminal, traçar também as primeiras considerações sobre esse tema. Já no terceiro encontro, no terceiro capítulo do nosso e-book também, que será disponibilizado, eu vou falar a respeito do juizado especial civil. E no nosso último encontro, no nosso capítulo 4, eu trago 2 exercícios, 2 casos concretos para que nós possamos fixar o que foi aqui aprendido nesse curso. Bom, pessoal, com relação à dinâmica, à metodologia adotada nesse curso, logicamente, como professor de Direito há quase aí 20 anos, né, lecionando para graduação, pós-graduação, para cursos especializados, a minha formação é de uma linguagem um pouco mais técnica, um pouco mais voltada para estudantes do direito. Entretanto, esse curso aqui não se volta exclusivamente para profissionais do direito, se volta para pessoas que não têm ainda um conhecimento técnico, não são profissionais da área, mas que estão interessados em conhecer um pouco mais desse conceito, dessa situação que é o juizado especial criminal. Então, eu vou procurar aqui ao máximo fugir dos conceitos técnicos, dos conceitos jurídicos, e usar uma linguagem bem acessível ao cidadão, para que ele possa entender e compreender como se portar diante de uma eventual demanda que ele tenha a levar aos chamados juizados especiais criminais. Então, eu vou procurar ser bem simples com relação aos conceitos. E, claro, sempre que houver necessidade de usar um conceito jurídico, eu vou explicar esse conceito para facilitar o seu aprendizado. Então, gente, eu vou aqui hoje, nessa aula, nas demais aulas também, usar um PowerPoint, um slide, para a gente poder visualizar melhor os temas, mas eu continuo aqui do lado da câmera, com a câmera aparecendo, para vocês visualizarem a minha imagem aqui e me ajudar na fixação de vocês. Então, já na aula de hoje, vamos começar as primeiras orientações, informações sobre esse tema. Então, eu vou agora aqui anexar, gente, um slide, um arquivo, para que nós possamos já acompanhar e entender o que se entende por esse chamado juizado especial, tanto civil quanto criminal. Então, eu estou aqui anexando o arquivo, né, a nossa primeira aula, já vai aparecer para vocês aí já. Então, está aqui nosso primeiro tema, né, nossa primeira capa, o nome do curso, Juizados Especiais Civil e Criminal. E qual é o objetivo dessa lei de juizados especiais? Qual é o principal foco dele, pessoal? É o acesso à justiça e a direitos do cidadão.
né? A gente sabe que o nosso sistema jurídico, nosso direito, nossas relações são reguladas por leis. Nós vivemos numa sociedade evoluída que é pautada num Estado democrático e de direito. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que nossas leis são aprovadas por nossos representantes, que são os deputados, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores, né, elaboram as leis pautadas numa discussão democrática. É claro que existem conflitos sobre isso. E uma vez aprovadas essas leis, elas passam a ter força de aplicação na prática, né? E quem é que vai aplicar na prática? Quem é que vai resolver um eventual conflito de interesses entre cidadãos para aplicar essa lei que foi aprovada? Quem vai aplicar essa lei é o Poder Judiciário, que você vê comumente falar através dos juízes, né? E, quando muito, dos desembargadores, que são órgãos de segundo grau, ou dos ministros do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, enfim, dos tribunais superiores. Então, é o Judiciário quem aplica a lei ao caso concreto. Uma vez provocado, o cidadão se sente lesado em algum direito, ele se sente lesado por alguma situação da sua vida, seja ela de relação de condomínio, de vizinhança, de um acidente de carro, de uma viagem que ele possa fazer, e aí ele está diante de um conflito. Uma parte entende que é devido uma reparação, digamos assim, e a outra parte entende que não. Nós não podemos ir lá à força e resolver a nossa situação com quem nos causou o prejuízo. Por quê? Porque o nosso Estado, o Estado de Direito, obriga que as demandas sejam levadas ao Judiciário. Não se admite, no nosso direito, a autoexecução, né? O uso arbitrário das suas razões. Você tem que levar essa pretensão ao Poder Judiciário para que ele possa avaliar se é caso e para saber quem tem direito, interpretando as leis corretamente. Existem, claro, exceções, né? Ninguém é obrigado a ser agredido na rua para levar depois ao judiciário essa agressão. É claro que você pode, em certas situações, exercer, por exemplo, a legítima defesa, né? Isso é uma situação que o direito autoriza naquele momento, mas são raras as exceções que o direito autoriza essa autorresolução. Normalmente, de um modo geral, você tem que levar essa pretensão ao Poder Judiciário. E é nesse contexto, pessoal, que entra o nosso primeiro slide aqui, né, a respeito dessa questão do acesso à justiça. Então, já vou passar aqui para o segundo, depois eu volto. Por quê, pessoal? Para o primeiro, né? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela é a nossa maior lei, é a lei mais importante do país. A Constituição é que traça os principais rumos do nosso direito, os principais pilares do nosso direito. Ela é uma lei que tem uma eficácia muito ampliada, porque ela não é só uma lei escrita, ela tem ali dentro dela uma intenção, uma alma, uma vontade, que ela vai orientar todas as demais leis que o país vai aprovar e vai aplicar. Então, é a Constituição que dita como que os estados, os municípios, enfim, a União, vai agir para resolver, criar as leis ao caso concreto. Então, já no artigo 5º da Constituição, que está aqui escrito aqui na nossa tela, é o capítulo que traça os chamados direitos e garantias individuais, né? E logo no artigo 5º tem lá assim, né? Olha só, o artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, né? Explicando tudo isso, mas lá no inciso 35 fala assim: a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de lesão. Isso quer dizer que o cidadão, quando estiver diante de alguma lesão a seus direitos, ele deve procurar o judiciário. E esse judiciário vai aplicar a lei baseado num devido processo legal já estabelecido também em lei, o processo definido legalmente. E nesse contexto, pessoal, que surge o chamado juizado especial. Voltando agora para o
a slide 1, a própria Constituição também, no artigo 98, é quem determinou a criação desses chamados juizados especiais. Então, lá no artigo 98 da Constituição, está lá escrito ali, ó, a União, os municípios, os estados, o DF, criarão, quer dizer, é uma obrigatoriedade, os juizados especiais. Para quais causas, pessoal? Causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, nós vamos aqui no nosso curso aprender o que são causas de menor complexidade e o que são infrações de menor potencial ofensivo. Então, a criação desses juizados especiais, que vai tratar dessas causas especificamente, as causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo, elas estão materializando, estão permitindo um maior acesso à justiça ao cidadão. E por quê? Porque ela vai simplificar, o juizado especial criminal e o cível vão simplificar esse acesso. Então, quanto mais simples, quanto mais informal, quanto menos burocrático o acesso à justiça, mais os cidadãos podem levar as suas pretensões ao Poder Judiciário para atender essa garantia que está aqui, que no inciso 35 da Constituição, que é justamente o que, gente? O acesso à justiça. Bom, isso é tão real que a lei que rege os juizados especiais, tanto cíveis como criminal, que é a Lei 9099/95, lá no seu artigo 2º, ela já nos traz quais são os princípios que orientam essa lei. Você pode ver ali, ó, princípios da simplicidade, da informalidade, né? Sempre que possível, a conciliação, a todo tempo, a lei incentiva a conciliação entre as partes. E ali fala também em transação, que se refere à questão criminal, que também vamos ver no nosso curso. Então, verificando aqui os objetivos dessa lei de juizados especiais, né, gente? Primeiramente, garantir, incentivar o acesso à justiça, facilitar o acesso à justiça como uma garantia constitucional e, claro, como? Apresentando um procedimento simples, informal, célere, oral, sem maiores formalidades e sempre buscando o quê, pessoal? A conciliação e também no campo criminal, a transação penal, que vamos ver esse conceito especificamente. E aí, pessoal, aqui eu fiz uma divisão entre o campo criminal, primeiramente aqui, e depois, logo à frente, ao campo civil. Eu vou voltar aqui para a gente debater esses assuntos. No campo criminal, especificamente na divisão entre os juizados especiais cíveis e o criminal, a gente vai aprender aqui, no nosso curso, o conceito de crimes de menor potencial ofensivo. Porque é justamente esse tipo de crime que é de competência, ou seja, que vai ser julgado pelo esse órgão da justiça chamado Juizado Especial Criminal. Também vamos ver, logo à frente, também nos próximos capítulos, o que se entende por medidas despenalizadoras, dentre as quais se inclui aquela transação penal que a gente acabou de ver agora há pouco aqui na fase inicial. São medidas para resolver a questão criminal previamente ao processo, né? Vamos ver também a fase preliminar. Nos juizados especiais, a fase preliminar de investigação, você não tem aquele inquérito policial na delegacia de polícia, complexo, em que se ouve as partes, se faz elementos de informação, nada disso. Você tem um procedimento simples, que é o termo circunstanciado. E a fase judicial, que também é um procedimento mais encurtado. Enfim, pessoal, com relação ao aspecto criminal, o juizado especial criminal veio a permitir uma flexibilidade na justiça criminal, permitindo uma negociação, uma transação e também, claro, desafogar o sistema penal judiciário com infrações penais de pequena gravidade, de pequena importância. Então, todos esses conceitos aqui nós vamos repetir especificamente em cada ponto
lá nos nossos encontros futuros. E, por fim, pessoal, eu trago aqui as primeiras informações a respeito dos juizados especiais cíveis, né? Então, a gente vai entender o que se entende por esse termo, aqui um termo técnico, né? Competência jurisdicional, que é a divisão entre os órgãos jurisdicionais para julgar o caso. Então, vamos entender bem isso. Quais são os critérios que definem essa competência no juizado especial cível? Geralmente, as causas são avaliadas, são decididas, são levadas em razão do valor, a quantidade de salários mínimos que aquela causa trata, geralmente abaixo até 40 salários mínimos, a complexidade da causa, quer dizer, se ela demanda maiores comprovações, perícias técnicas, provas, testemunhas, enfim, a complexidade, o incentivo constante à conciliação, porque esse é o instinto da lei, o procedimento também mais simplificado, mais objetivado, mais direto, e, claro, uma grande vantagem é que nos juizados especiais, quem leva a pretensão, se por acaso for sucumbente, ou seja, perder a ação, não tem a condenação de custas e honorários advocatícios, o que é um grande facilitador para quem quer levar uma pretensão e tem receio de, perdendo a causa, sofrer alguma consequência. Então, pessoal, nosso primeiro encontro refere-se a isso, né? Demonstrar que o juizado especial criminal ele tem um objetivo, a sua criação, tanto o civil quanto o criminal, que é incentivar, potencializar o acesso à justiça como uma garantia individual, né? E cada uma das suas áreas tem também os seus objetivos. A área criminal, tratar de infrações penais menos graves, chamadas aquelas de menor potencial ofensivo, e a área civil, tratar de questões mais simplificadas, não tão complexas, incentivando sempre a conciliação e também não gerando ônus para aquele que leva a sua pretensão e possa ter algum receio de sofrer consequências com essa demanda por alguma questão que ele esteja litigando. Então, pessoal, é isso. Primeiro encontro, vamos só traçar esses objetivos. O nosso e-book também está disponibilizado com essa divisão, com as explicações técnicas e teóricas sobre isso. Então, encerro aqui nosso primeiro encontro, convidando a vocês a assistir a nossa segunda aula, que vamos tratar especialmente do chamado juizado especial criminal, e agora reforçando cada um desses conceitos. Então, até lá, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no nosso curso. Um forte abraço.